Oi pessoal, tudo bem com vocês? Neste vídeo eu vou mostrar qual é a estrutura que nós devemos seguir quando estivermos escrevendo um texto acadêmico. Então isso pode envolver aí um TCC, uma tese, uma dissertação, um trabalho para alguma disciplina. Em todos eles são orientados pela ABNT. Então ela dá algumas normas de quais são os termos obrigatórios, quais são os termos opcionais que você deve ou pode usar no seu trabalho. A parte externa do seu trabalho será composta pela capa, ela é obrigatória, né? E ela tem uma estruturazinha que deve ser seguida. Mas pode ser que a sua universidade tenha alguma marca d'água ou alguma especificidade em relação a essa capa. Então tente prestar atenção a isso. Já na parte interna, nós temos elementos pré-textuais, textuais e pós-textuais que você deve utilizar. O primeiro deles é a contracapa, que eu estou mostrando aqui do lado. Um outro elemento que vem em seguida, mas é opcional, é a errata. Então, caso você tenha cometido algum erro durante o texto e tenha alguma observação a fazer, você destina uma página a isso, mas lembre-se que é opcional. Logo após, você vai colocar a folha de aprovação, que é um item obrigatório. Então, com a sua assinatura, com a assinatura da banca que aprovou o seu trabalho. Depois temos alguns elementos opcionais. O primeiro deles é a dedicatória, o segundo deles é os agradecimentos e o terceiro é a epígrafe, uma citação que abra o seu trabalho. Depois disso, voltamos para alguns elementos obrigatórios, que são os resumos. Você sempre deve colocar um resumo do seu trabalho na sua língua, no caso a nossa língua portuguesa, e em uma língua estrangeira, né? Que aí você pode optar, mas geralmente a gente utiliza o inglês. Em uma tese de doutorado, é interessante que haja esse resumo em 2 línguas estrangeiras, pelo menos. Depois dos resumos, nós temos as listas, que são itens opcionais do seu trabalho. Então, caso você queira listar, primeiro você vai apresentar as ilustrações, depois as tabelas, depois as abreviaturas e siglas e, por fim, os símbolos do seu trabalho. E então chegaremos ao item final do pré-textual do seu texto, que é o sumário, item obrigatório. Nele você vai colocar tudo que estiver após os elementos textuais e pós-textuais do seu trabalho acadêmico. Muita gente acha que há uma organização dos elementos textuais obrigatória pela ABNT, né? E fica em dúvida na hora de construir o sumário porque não sabe muito bem como classificar o seu texto. Mas as normas apenas dizem que é obrigatório que você escreva uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. Então não há assim, uma estrutura certa de como você deve organizar a parte textual do seu trabalho. Tenha em mente que você deve apresentar uma introdução, né, uma contextualização geral, um referencial teórico, um referencial metodológico, os dados que você vai analisar e os resultados da sua pesquisa. Isso você pode englobar na quantidade de capítulos que for necessária para o seu texto. Por fim, temos os elementos pós-textuais, né? Então, depois de toda essa construção, e o primeiro deles, que é obrigatório, são as referências, né? Bem direitinho, de acordo com as normas e em ordem alfabética. Depois das referências, nós temos outros elementos, mas eles não são obrigatórios, são termos opcionais. O primeiro deles é um glossário, depois temos apêndice, né? Trabalhos que você realizou e que você achou relevante inserir ali. Anexos, que são trabalhos que outras pessoas realizaram, mas que são relevantes também para o seu trabalho. E, por fim, o índice. Bom, gente, espero que a partir dessas pequenas dicas vocês tenham mais facilidade para estruturar os seus trabalhos acadêmicos. Eu vou deixar aqui embaixo a minha dissertação de mestrado, caso vocês queiram consultar. Se tiverem alguma dúvida, podem deixar algum comentário
Não esqueçam de curtir este vídeo e de se inscrever no canal, tá bom? Tchau, gente, até a próxima!